O caso Bruno parece uma novela perfeita. Tem um enredo principal fortíssimo, marcado por dinheiro, sexo e poder. Tem também episódios paralelos incríveis, capazes de roubar a cena. Uma história que nasceu explosiva e tem tido reviravoltas dignas dos grandes folhetins da TV. Mas tudo é real. Tão real que impressiona o público e mobiliza a cobertura jornalística como poucas vezes se viu em Minas Gerais. O Sala de Imprensa volta a falar do caso Elisa Samúdio. Como foram os primeiros julgamentos, o esforço de rádios, TVs, jornais e sites para entender ações de acusação e defesa e noticiar as sessões no Fórum de Contagem. O nosso convidado especial para fazer essas análises é Fernando Galvão, professor de Direito Penal da UFMG, além de coordenador geral da pós-graduação da Universidade Gama Filho, em Belo Horizonte. Ex-promotor de Justiça, ele é juiz civil do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Os jornalistas que também participam do programa estiveram na cobertura dos julgamentos. São a Raquel Laudares, repórter da Rede TV, e o Eustáquio Ramos, âncora e repórter da Rádio Itatiaia. Eu agradeço a presença de vocês desde já e o Sala de Imprensa sobre o caso Elisa Samúdio começa agora. O Tribunal do Júri, que define se os réus são culpados ou inocentes, é uma previsão constitucional. A lei define que os crimes dolosos contra a vida, consumados ou não, devam ser julgados pelo Tribunal do Júri, composto por um juiz-presidente, no caso um juiz de direito, e mais 21 jurados, dos quais 7 formam um conselho de sentença. Esses jurados ficam incomunicáveis até a determinação da sentença. Vamos agora acompanhar um resumo das sessões do Tribunal do Júri no que seria o julgamento de 5 réus no caso Elisa Samúdio. O primeiro dia do júri popular foi marcado pela atuação dos advogados do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que abandonaram a defesa. Bola recusou defensores públicos e a juíza Marixa Rodrigues determinou a constituição de novos advogados e a saída dele do julgamento. 6 mulheres e um homem foram definidos integrantes do conselho de sentença. No dia seguinte, foi a vez de Bruno Fernandes destituir o principal advogado de defesa. Ele tentou afastar outro defensor que também atuava para Daiane de Souza, ex-mulher de Bruno, que responde em liberdade. Mas a juíza deferiu um pedido da acusação para tirar do julgamento o processo de Daiane, o que acabaria com as preocupações de Bruno em relação à defesa da ex-mulher, como alegado no pedido. As testemunhas começaram a ser ouvidas, no mesmo dia em que os advogados de Bola receberam multa de R$ 18.660 cada um por terem abandonado o plenário na véspera. Bruno consegue constituir um novo advogado e deixa o julgamento com a decisão da juíza de dar mais tempo ao novo defensor. A fase de testemunhas é encerrada. Em interrogatório, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, revela ordens de Bruno de levar Elisa para a morte. No 4º dia, foi ouvida a ex-namorada de Bruno, Fernanda Gomes. Ela alega inocência e diz que só soube pela imprensa do depoimento de Macarrão. Um boato de tentativa de suicídio do ex-goleiro interrompe o júri por 20 minutos. Uma situação negada pela Secretaria de Estado de Defesa Social. 5 dias depois da primeira sessão, sai o veredito. Macarrão é condenado por sequestro, cárcere privado e homicídio triplamente qualificado, com pena total de 15 anos. Fernanda é considerada culpada pelo sequestro de Elisa e do filho da modelo e recebe uma pena de 5 anos em regime aberto. O julgamento dos outros réus está marcado para março do ano que vem. Para começar, doutor, eu queria que você explicasse para a gente, por gentileza, como que são escolhidos os jurados? Os advogados podem aí recusar algum? Como é que funciona essa dinâmica? No Brasil, nós não temos uma fase preliminar que pudesse estabelecer um contato dos advogados com os possíveis jurados, que venham integrar o Conselho de Sentença, para perceber suas pré-compreensões, suas inclinações e, com base nessas informações, fazer as recusas. Os advogados têm a oportunidade de fazer 3 recusas imotivadas após o sorteio, e essa recusa muitas vezes é orientada por ser homem ou ser mulher, fato que nesse julgamento acabou tendo uma característica peculiar, não é? Ou de
talvez ser religioso ou não, que daria uma indicação de um pouco mais rigor, mas os advogados fazem essas recusas sem uma informação maior, não é? Apenas uma noção superficial. E eles ainda podem fazer recusas justificadas. E aí, se houver uma inimizade, se houver um parentesco e tal, é possível fazer outras recusas. Neste caso, dos 7 jurados, 6 eram mulheres. Neste caso, no caso da Elisa Samúdio, isso pode ser ruim ou bom para a defesa do goleiro Bruno? Esse é um fato peculiar, porque a vítima era mulher e talvez sugira uma determinada interpretação de maior rigor na avaliação dos jurados, mas eu não tenho essa segurança, quer dizer, eu não interpretaria de maneira tão segura, tão clara, que um júri cuja maioria, um conselho de sentença cuja maioria seja composta por mulheres, seria mais rigoroso. É possível interpretar o contrário, que talvez elas tenham preocupações com segurança, com ameaça possível em relação a criminosos que praticaram crimes graves e, em tese, poderiam retaliar ou digamos... Poderiam ser coagidas, assim? Não é? Ou intimidar. Então, é um pouco da sensibilidade de quem está no momento, perceber se aquele jurado pode atender ou não o interesse da defesa ou da acusação. E é até interessante dizer que o Ministério Público também pode recusar 3 jurados imotivadamente e motivadamente tantos quantos forem necessários. E aí, doutor, e a dificuldade desse caso? É muito complicado julgar um crime sem corpo? Quais são as dificuldades aí nesse caso? Olha, nós tivemos um precedente muito importante, que foi o caso dos irmãos Naves, né? Esse julgamento teve, digamos, uma repercussão grande, porque efetivamente a pessoa considerada morta depois aparece e há então a certeza do erro judiciário. Esse caso mineiro é estudado nas escolas de direito do Brasil inteiro. Então é um precedente que gera uma insegurança, não é? Quer dizer, sempre é possível que a vítima esteja viva, que a interpretação seja uma interpretação equivocada. Mas a ausência de corpo como prova pode ser compensada, suprida por uma outra prova. Uma prova testemunhal, uma confissão, que parece que foi o que aconteceu, uma escuta de telefone, onde se tem a informação, não é? Quer dizer, a presença do corpo não digamos, um pressuposto necessário para que haja julgamento, nem para que haja condenação. É possível que se interprete o fato no sentido da ocorrência do crime, ainda que não tenha sido encontrado o corpo, com base em outras provas. E um outro fato curioso, né, diferente nesse julgamento, foi que dos 25 jurados que estavam previamente selecionados para esse julgamento, a juíza já dispensou 7, que foram os 7 que participaram na semana anterior do julgamento do Bola, e a juíza entendeu que eles poderiam ficar influenciados pela absolvição dele na semana anterior, nesse julgamento do caso Elisa Samúdio, que foi na semana passada. Então, foi um fato curioso também ela ter dispensado, e isso provocou também muita discussão, muita polêmica, argumentações dos advogados de defesa, que isso não poderia acontecer. A juíza já de cara dispensar 7 jurados, mas ela dispensou achando que poderia haver influência, né? Esse é um aspecto interessante, porque não há previsão na lei. E a interpretação que os que participaram daquele fato vão desenvolver, né, vão sustentar, é uma interpretação que pode acabar produzindo um entendimento novo, não é? Na lei realmente não há essa previsão expressa, clara, de que quem participou de um julgamento não possa participar do outro. E se o julgamento do Bruno, por exemplo, fosse marcado para daqui a mais uma semana, ainda dentro da atuação daquele grupo de jurados, né, nós teríamos esse problema novamente. Então nós teríamos que tirar os 7 do julgamento do Bola, mais os 7 do julgamento do Macarrão e da Fernanda. Então, assim, são questões para se refletir se há ou não um excesso de cuidado. Isso pode fortalecer a tese dos advogados de tentar anular o julgamento? Esse fato? É bastante interessante que a gente perceba que
O direito é uma construção que é sempre inacabada, nós estamos fazendo isso o tempo inteiro, e ela é orientada pela força dos argumentos, né? Então, em determinado momento, um argumento pode impressionar muito. E eu digo em determinado momento porque o Brasil vive uma fase, digamos, a lei foi alterada em alguns aspectos que então conferem um sentido, né? E aí uma interpretação que há uns anos atrás pudesse ser considerada absurda, hoje já diz, não, é assim, deve-se tomar esse ou aquele cuidado, né? Então, esse é um argumento interessante, que possivelmente vai ser levado ao tribunal, e o tribunal, então, hoje, na sua composição, né, competente para avaliar, vai interpretar a força desses argumentos, né? Não são argumentos, digamos assim, evidentemente inadequados, não, são argumentos adequados, né? E o senhor princípio, né? E o senhor falou que essa dispensa de jurados, previamente, não está prevista em lei. Agora, a juíza Marixa Rodrigues, nesse caso, ou qualquer juiz que preside um tribunal do júri, pode tomar uma decisão que não está na lei? Ela é independente e soberana para decidir como vai ser um julgamento, dessa ou daquela forma? Que tipo de providência que ela vai tomar, o juiz vai tomar, mesmo se não houver previsão legal? Isso, ela pode sim, porque a ideia da imparcialidade do julgamento é uma ideia que se extrai da Constituição. Então, hoje já está muito tranquilo o entendimento de que toda a legislação infraconstitucional deve ser interpretada conforme os princípios fundamentais, aqueles que orientam de maneira mais especial ou fundamental a Constituição. Então, a preservação da imparcialidade do julgamento é um princípio muito importante que se extrai da Constituição e que pode levar a essa interpretação de que o segundo julgamento não pode ser afetado pelo julgamento ocorrido anteriormente. Mas vejam, como eu disse, há uma construção de entendimento, né? E aí acho que nós vamos ter uma oportunidade bastante interessante de discutir como a notícia que a imprensa divulga, imprensa no sentido, né, das empresas de divulgação, né, de jornalismo, levam as pessoas que vão compor. Quer dizer, efetivamente, todo mundo já conhecia, em alguma medida, o caso do Bruno antes de sentar no Conselho de Sentença. E não dá para impedir isso. Você está dizendo que todos já têm ali uma impressão, uma opinião sobre o caso, um pré-julgamento. Mas veja, ao longo do tempo se entendeu que essa ideia do pré-julgamento é sempre uma coisa ruim. Não, todos nós temos pré-julgamentos na perspectiva de pré-compreensões. Todo mundo vai para uma conversa, um debate, um momento de comunicação com algumas noções, não é? Que foram dadas pela família, pela escola, pela vivência que tiveram. O que é importante é que as pessoas estejam dispostas a refletir sobre essas pré-compreensões. Então, o fato do jurado ter tido notícia pelas revistas semanais, pelo jornal, pela televisão, isso não impede ele de julgar, porque, afinal de contas, todo mundo tem essa informação, não é? Agora, o que é importante é que ele esteja predisposto a refletir sobre as suas pré-compreensões. Quer dizer, ele deve estar ali aberto a essa conversa que se estabelece, e nesse caso sempre muito complexo, né? Muitos advogados, o promotor, né? Muitos pontos de vista. Então ele tem que estar aberto a considerar todos esses pontos de vista, o que efetivamente num caso desse não é simples, não é? Falando dos pré-julgamentos, dos pré-conceitos, né, do caso, como que Elisa Samúdio pode ser vista aí? Ela pode ser vista como vítima, a mulher que sofreu, que está ali defendendo, que foi defender o interesse do filho, ou ela é aquela mulher um pouco vulgar, que foi, né, vulgo Maria Chuteira, que foi ali atrás do Bruno? Quer dizer, esses preconceitos aí também definem a estratégia que a defesa e a acusação vão usar durante o julgamento? Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto bastante interessante da questão. Quem chega ali com a pré-compreensão que matar as pessoas é inadequado, não é a maneira de resolver, também está chegando com uma pré-compreensão de que às vezes o jogador de futebol é assediado, e esse assédio é um pouco interesseiro, a pessoa está querendo então usufruir de alguns benefícios, seja da fama, seja do dinheiro, não é?
Então, não tem como evitar a pessoa cultivar ou ter uma pré-compreensão. O que me parece importante é que ela consiga, então, refletir sobre tudo isso. E, claro, o trabalho dos advogados é estimular, reforçar, tentar anular pré-compreensões que ele sabe que o jurado tem. Não é? Então, faz parte do trabalho do promotor enfrentar essa possível pré-compreensão de que o comportamento da Elisa não era tão adequado, porque talvez fosse aí rotulado como o próprio de uma Maria Chuteiro, né? Essas expressões que a gente conhece. E isso foi usado durante o julgamento, né? Foi, o próprio Macarrão disse... Eu não tive a oportunidade de acompanhar. No interrogatório dele, ele comentou uma conversa que ele chegou a ter com a Elisa, no Rio de Janeiro, na casa do Recreio dos Bandeirantes, em que ela falava que a criança, o Bruninho, era o pote de ouro dela. Então, isso, claro, que mexe com os jurados. Quando eu falo essa questão dos advogados usarem, eles usaram tanto na preparação dos réus, pelo que a gente percebe, claro, como também em relação para convencer os jurados, né? Eu me lembro bem da Fernanda Castro, advogada dela, Carla Silene, ela falando com as juradas ali, todas mulheres, que todas provavelmente teriam filhas e que todas poderiam passar pela situação que a Fernanda passou. A sua filha pode namorar um jogador, ela pode se envolver com ele e acabar ajudando ele de alguma forma sem ter essa intenção, uma intenção negativa nessa história. A movida por amor, né? Isso é bem interessante, né? Porque até quando você falou de um jurado, de um corpo de sentença constituído preponderantemente por mulheres, né? Então, talvez seja mais fácil identificar pré-compreensões que podem ser trabalhadas, né? Essa ideia da proteção do filho. Por isso é que não é muito claro, muito fácil dizer assim, elas vão condenar. Não, elas são sensíveis ao significado da relação protetiva da mãe em relação ao filho, né? Quer dizer, uma jurada mulher tem essa tendência a atribuir esse significado importante, a se emocionar, não é? Então, tudo isso é trabalhado na argumentação. Esse início de julgamento acho que rende muitas discussões. A gente volta a falar dele no próximo bloco. Até já.